Bortola. Uma parte, vereador. Senhora presidente, agradeço e abro mão. Vereador Bortola agradece e abre mão. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. A palavra está contigo. Então, eu quero me somar a essa importante divulgação que é sobre a doação de sangue. Eu tenho uma patologia, né? Tenho bipolaridade, faço uso de diversos medicamentos, o que também não me permite doar o sangue, vereador. Mas a gente pode incentivar outras pessoas a doarem. Eu acho que nós, estando aqui na Câmara de Vereadores, tendo a visibilidade que nós temos, é o nosso papel também. Ajuda a salvar vidas. O vereador Cristiano falou muito sobre a importância de salvar vidas, e estar aqui na política é também esse intuito de ver cada vez mais a nossa sociedade melhor e a gente ter sangue no banco de sangue, ter o Hemocentro, ter essa conquista que também foi através da implementação do SUS aqui em Caxias do Sul, nos deixa muito felizes e reforça a importância da doação de sangue. Uma parte. Seu à parte, vereador. Muito obrigado pela gentileza, Estela. Tratando exclusivamente do falado pelo vereador Ramon, pelo vereador Pedro. Eu tive a grata oportunidade de negociar mais ou menos uns 4 dissídios com um senhor chamado Paulo Spagnoli. Todo mundo conhece o seu Paulo Spagnoli. E o Paulo, uma vez, eu estava louco na mesa de negociação, ele me falou: Cláudio, a gente não faz o dissídio nem para o bom nem para o ruim. A gente faz o dissídio para todo mundo. E quando a gente faz a lei, faz para todo mundo também. Tem um curso de filosofia aberto na Universidade de Harvard, que diversos livros foram publicados pelo professor Michael Sandel. E ele faz experimentos com as pessoas que são interessantíssimos, que é o seguinte: bom, tem uma criança no trilho do trem e na outro trilho eu tenho 10 crianças. Quem tu vai atropelar? Depois ele fala: eu tenho a tua filha num trilho do trem e tem outras 10 crianças no outro trilho do trem. Quem tu vai atropelar? Quando a gente faz política e quando eu trato da lei do ficha limpa, pouco me importa se ela implicaria o Bolsonaro ou o Lula. Eu sou simplesmente contrário à lei do ficha limpa. Eu não sou filiado ao PT, sou um cara de esquerda, o senhor sabe. Sei que o senhor é filiado ao PL. Parte, vereador. Mas, de toda forma, quando a gente faz a lei para todos. Tenho certeza que minha posição, se houvesse uma alteração do lei do ficha limpa para beneficiar um deputado do meu partido, seria a mesma. E o meu partido não proporia. Agora, de toda forma, eu não quero interferir nos parlamentares do senhor e, longe de qualquer coisa, eu acredito profundamente que, quando eu faço qualquer colocação, tento não pessoalizar, não falar do Bolsonaro, porque senão minha tendência vai ser sempre contrária, não falar do Lula, porque minha tendência vai ser sempre positiva. Então, a minha análise é exclusivamente essa. Eu fui o primeiro a vir aqui, vereador Ramon, reclamar do preço do café. O presidente é o Lula, eu fiz campanha para o Lula, andei na rua pedindo voto para o Lula e vim aqui reclamar do preço do café. Que está ruim para todo mundo o preço do café. Então, quando eu exerço o meu mandato, não quero exercer com pessoalidade, acredito muito nos ensinamentos do professor Michael Sandel e acredito que justiça muito está relacionado com fazer a coisa certa. E, para mim, alterar não é fazer a coisa certa. Respeito a posição do senhor, respeito a posição do vereador Pedro. Se houver interesse de Vossa Excelência promover a análise do caso isolado, perfeito, a gente pode debater a análise do caso isolado. Agora, eu jamais quis me posicionar fazendo análise do caso isolado. Isso é uma posição de cada um. Eu queria parabenizar o vereador Bortola, que tem um dos psicológicos mais importantes dessa casa. Muito obrigado, vereadora Estela. Muito obrigada, vereador Cláudio. Antes de lhe permitir a parte, vereador Pedro, eu gostaria também de falar sobre essa questão. Eu acho que trazer justamente para o nosso exemplo, para o exemplo de quanto a gente sabe o papel que nós temos aqui perante também ao exemplo de figuras públicas. Acredito sim na ressocialização, acredito que um ser humano, após cometer um crime, ele não se torna uma pessoa ruim e que deve ser excluída da sociedade, mas, por exemplo, um médico que teve uma ação contraditória no exercício da sua função. Como que confiaremos a ele que ele volte a cumprir aquela função? A mesma coisa vale para um professor, para um advogado e muito mais para nós, que somos
figuras públicas, que temos a responsabilidade de conduzir debates na nossa sociedade. Então, quando a gente conduz debates, a gente quer conduzir eles de forma mais limpa, clara, objetiva, pensando no bem comum. E, para fazer tudo isso, a gente precisa, sim, ter uma ligação muito forte com a lei, uma ligação muito forte com aquilo que nos conduz e, de fato, independente da nossa posição, do nosso lado político, eu acredito que esse tenha que ser o nosso papel. Desculpa, vereador, muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Encerrado o espaço do pequeno